Bom, pessoal, retomando aos nossos trabalhos de hoje à tarde, no segundo painel, repercussões do acidente do trabalho, nós vamos dar a palavra à professora Maria Maeno, médica e pesquisadora, para falar sobre o tema repercussões sociais do acidente de trabalho. Apenas rapidamente, a professora Maria Maeno é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, coordenou o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, no Estado de São Paulo, por 16 anos. Foi docente do curso de mestrado de Gestão Integrada em Segurança no Trabalho e Meio Ambiente do SENAC. É pesquisadora responsável pelo grupo temático Organização do Trabalho e Adoecimento. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador. Atua principalmente nos seguintes temas: saúde do trabalhador, políticas públicas em saúde do trabalhador, organização do trabalho e seus impactos na saúde, prevenção de incapacidade e reabilitação profissional, lesões por esforços repetitivos. Professora, será um prazer ouvi-la. A senhora está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, doutora Kátia Magalhães, doutor José Pastor, doutor Sebastião, doutora Edith Seligman. Agradeço a oportunidade de estar aqui e já peço desculpas pela minha voz, que normalmente eu sou um pouco mais vivaz, eu tenho um pouco mais de vida. Assim, hoje eu não estou conseguindo nem falar direito, então vou tentar aqui me expressar da melhor forma possível. É engraçado, quando a gente precisa da fala, a gente vê o quanto é complexo falar, porque precisa ter uma emoção, precisa ter a alma naquilo que a gente faz, né? E quando a gente está um pouco adoecido, parece que essa alma falha, ela está meio escondida, recuada. Bem, hoje de manhã, quando ouvi o presidente da Lazens fazer a sua colocação, eu pensei comigo, falei, realmente não há mais nada a que falar, porque ele falou tanta coisa, ele falou com tanta propriedade, conhecendo profundamente cada aspecto, né, que foi abordado, que eu falei, acho que nós vamos somente enfeitar um pouco depois, né? E quando eu fui vendo as colocações, eu vi que, de fato, eu acho que existe uma complementariedade, né? Embora ele tenha abordado de uma forma brilhante, os demais foram colocando, cada um com um pouco a sua vivência, e isso que eu acho que é importante, né? O compartilhar das ideias, né, e das opiniões que nós temos. Bem, gostaria de parabenizar sinceramente também. Eu tenho dado aulas para os trabalhadores, tenho dado aulas para alunos de medicina e outros lugares. Esta iniciativa do tribunal vem sendo elogiada em todos os lugares, vem sendo elogiada como uma grande iniciativa. Pela primeira vez, né, o judiciário ele sai ativamente, né, à busca da realidade, à busca de elementos que possam dar maior condições para os julgamentos, para o exercício da função. Nós achamos muito importante, realmente estão de parabéns. O Brasil está de parabéns por ter esse judiciário, então, que teve essa iniciativa, essa brilhante ideia. Bem, eu não gosto muito, eu sou das médicas que não gosto muito de número. Eu gosto de números só para pensar e ilustrar, porque eu já aprendi com algumas pessoas que entendem mais que eu de números, que a gente pode torturá-los e eles nos dizem várias coisas, aquilo que a gente precisa saber, né? Precisa que eles digam. Mas eu vou colocar algumas coisas que eu acho que interferem um pouco naquilo que eu vou falar dos impactos sociais. E também porque alguns números me surpreenderam, sempre me surpreendem. Bom, então, a primeira, aqui eu coloquei um pouco a ideia, hoje de manhã foi colocado também pelo doutor Jorge, se não me engano, a PEA. Né? A PEA foi um pouquinho diferente, mas, enfim, 101 milhões, né, de pessoas aqui no Brasil são da população economicamente ativa. Então, isso é importante para a gente falar de que tamanho nós estamos falando, qual o tamanho desse país. Né? E aqui são várias tabelas, mas eu não quero que ninguém veja. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: essa aqui é a distribuição dos ocupados por faixa de rendimento de todos os trabalhos no Brasil.
até 2 salários mínimos ganham 70% da população. São pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Enfim, isso é uma coisa que me surpreendeu novamente. Todos os anos eu vejo e me surpreendo. Né? O que dificulta muitas coisas, o que dificulta, por exemplo, a recolocação de pessoas. São pessoas que têm baixo grau de instrução, certamente, devem fazer trabalho braçal, devem fazer um trabalho que exige muito do seu físico. Né? E, muitas vezes, esse físico está comprometido pós um acidente. Então, esse é um dado importante, o que nós chamamos de cenário. Não é? Aí, também, aqui dos assalariados, então, distribuição dos assalariados por faixa de rendimento também. Também comprovando 70% também das pessoas assalariadas também ganham até 2 salários mínimos. Aqui é uma coisa que me comoveu profundamente, que eu tenho um filho de quase 14 anos e uma filha de 12 anos. Então, eu vi aqui que dos ocupados atualmente começaram a trabalhar antes dos 9 anos, portanto, trabalho ilegal, né? 12,6%. Até 14 anos, 38,6%. E até 17 anos, 77%. Então, o que nós vemos é que, muitas vezes, até 14 anos, mais de 50%, embora jovens, então, muitas pessoas que se acidentam aos 17, 18 anos, 20 anos, embora muito jovens cronologicamente, eles apresentam já um grau de desgaste. Deveriam estar em fase de crescimento, de desenvolvimento, e, quando sofrem um acidente, eles têm esse desgaste aumentado. Esse desgaste que a professora Edith colocou de uma forma tão brilhante. Né? Bem, então, eu vou falar um pouco sobre a subnotificação, só dando uns dados que aqui eu acho que vale a pena a gente pensar. Quando a gente fala em subnotificação, nós falamos com certo conhecimento de causa, mas é sempre bom ter isso. Alguns estudos populacionais mostram que as estimativas de incidência de acidente de trabalho não fatais, típicos, por ano, variaram de 4,1% a 5,8%. Então, eu coloquei aqui 2 estudos, poderia ter colocado outros estudos, mas coloquei 2. Então, 4,1%, quer dizer, da população, então, sofre acidente, ou 5,8% da população sofre acidente de trabalho. Né? É interessante ver qual é a doença que atinge esse número de pessoas. Se nós estamos falando de 101 milhões, então, nós estamos falando de 5,8%, é muita gente sofre acidente. Bom, e a proporção da subestimativa, num estudo que foi feito na Bahia, mostrou que a incidência de acidentes de trabalho não fatais foi de 94,13%. A subestimativa, no estudo feito pela Universidade da Bahia no ano 2000. Né? Aqui, pronto. Um outro dado importante é qual foi o efeito das mortes. Aqui de manhã alguém falou dos anos potenciais de vida perdidos, né, que é um indicador bastante importante de quão precoce a pessoa morreu. Existe um estudo na Bahia também, no ano 2000, que mostra que são os anos potenciais de vida perdidos, 23.152 anos. Então, acho que são alguns números que me impressionaram e eu acho que é importante a gente destacar. Isso quer dizer que, embora os dados oficiais falem 2.000 a 3.000 acidentes fatais por ano, na verdade, morrem por baixo 5.000 trabalhadores no trabalho. É como se caísse um avião por mês. Não é? É como se caísse um desses grandes aviões que tanto nos comovem, né? E não comovem, os nossos acidentes de trabalho não conseguem comover a sociedade. E a impressão que eu tenho é que existe uma ideia das pessoas, da sociedade, talvez, que os acidentes são meio inerentes a quem trabalha. São um pouco assim, está na chuva para se molhar, está no trabalho, talvez tenha acidentes, há um risco inerente. E nós vimos hoje, durante o dia, que não é assim, que todo acidente
pode ser evitado. Então, nós estamos falando de um avião que cai por mês e poderia ter sido evitado. E nós, eu acho que temos que contribuir para isso. Eu vou falar agora de 2 grupos que eu considero bastante vulneráveis, porque eu não tenho tempo para falar de outros, né? De crianças e adolescentes e trabalhadores terceirizados. O Ministério da Saúde tem o sistema de notificação compulsória, que é esse sistema que capta as informações de meningite, de tétano, de tuberculose. E tem, desde 2004, coleta também dados sobre os acidentes do trabalho e doenças do trabalho, né? Aqui eu coloquei alguns dados, muito subnotificados, como o próprio Ministério da Saúde admite, de acidentes de trabalho em menores de 18 anos. E eu queria só chamar a atenção para o final, aqui São Paulo, claro, com uma rede de informação um pouco mais desenhada, um pouco mais consistente, com 3.660, destoando dos demais estados. Mas eu queria chamar a atenção para o total. Desculpe. 5.353 acidentes. Isso significam 2 acidentes por dia. Isso é um número muito subestimado. E é importante a gente pensar nas crianças e adolescentes que se acidentam, porque imagine as repercussões que existem nessas pessoas, no crescimento, no desenvolvimento dessas crianças. Quando eu trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde, eu me lembro que nos chamou a atenção, em várias fichas de pronto-socorro, esmagamento de mão de crianças até 14, 15 anos em padaria, cilindros de padaria. E nós fizemos um trabalho a respeito, obrigada, a respeito, e uma coisa que nos chamou bastante atenção, aí em relação à terceirização. Nós vimos já o quanto é invisível, né, o que acontece na terceirização. E eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. 8 em cada, num dado de fiscalização do Ministério do Trabalho, em 2005, 8 em cada 10 acidentes de trabalho eram registrados em empresas terceirizadas. E 4 em 5 mortes, 4 em 5 ocorriam em empresas prestadoras de serviço. Aqui é um dado do DIEESE, que mostra que o risco do trabalhador morrer terceirizado, morrer de acidente de trabalho, é 5,5%, 5,5 vezes maior que nos demais segmentos produtivos. São cifras, eu acho, bastante importantes. E aí, eu acho que a razão, acho que todos nós sabemos, terceirização quer dizer a empresa qualquer que presta qualquer serviço a qualquer empresa, comprometendo-se a cumprir prazos pelo menor preço. Isso significa, para os trabalhadores, não escolha do modo de trabalhar, de uma forma muito mais incisiva, intensificação do trabalho, com jornadas e ritmos alucinantes, imposição de condições perigosas e penosas, que revela precarização social, né? E uma rotatividade muito grande, que também foi mostrado hoje de manhã, que essa rotatividade, essa não familiaridade com determinada atividade de trabalho, também aumenta a possibilidade de acidente. E isso significa, de fato, a pior qualidade de vida, os acidentes e doenças psíquicas, né? Muitas vezes nós vimos trabalhadores que voltavam retornavam dos benefícios por incapacidade, quando chegavam, eles tinham estabilidade em tese, né? Estabilidade de 1 ano. Só que o que aconteceu? A empresa não existia mais. E aí ficava aquela coisa, né, que não existem responsáveis no final, né? Busca-se na justiça e demora-se muito tempo, porque existe uma tramitação, um ritual, e as pessoas ficam marginalizadas, acabam, muitas vezes, mudando totalmente os rumos de suas vidas, né? E esse mundo do trabalho, existem várias esferas do aprofundamento da precarização. As mudanças no mundo do trabalho são enormes, principalmente nessa última metade do século XX e início do século XXI,
com redução brutal do nível de emprego, desregulamentação de direitos trabalhistas, jornadas prolongadas, fim das horas extras, bancos de horas, salários com parcela flutuante, lucros e resultados, né? A multifuncionalidade, a exigência que as pessoas têm de fazer várias coisas. Não são cargos mais especializados, mas a grande maioria faz um monte de coisas. É contratada para isso, né? E o apagamento das necessidades biológicas. Todos nós temos necessidade de repouso, temos necessidade de repouso, trabalho, ativação, né? Nós temos vigília, sono, que são pessoas que nós estamos vivendo um processo de contínuo alerta, continuidade, de ficarmos alertas sempre, prontos para atender alguma coisa que as empresas nos solicitam, né? E com isso, existe ainda uma gestão fundamentada, né, no medo. Medo do quê? Da demissão, medo de ser desigual, de ser diferente dos outros, medo de não pertencer a algum grupo, o medo de ficar discriminado, medo de ser mal visto. Então, isso tudo já existe na sociedade, e essa gestão do medo ela é implementada com tudo, dentro também das empresas, né? Com essa demissão, de desmoralização profissional, etc. E que leva as pessoas a ficarem autoaceleradas e se submeterem às metas que são inatingíveis, mas elas têm que tentar atingir porque elas precisam disso. E a intensificação do trabalho, submissão às exigências, todas, tudo. E aqui foi falar também uma coisa importante, eu estou colocando isso porque é o mundo que as pessoas depois elas vivem antes de se acidentarem e muitas vezes tentam retornar. Então, as possibilidades dessas pessoas retornarem neste mundo do trabalho, né, são menores. O controle do corpo há muito tempo já existe e hoje é cada vez mais evidente o controle da esfera psíquica pela empresa. Quer dizer, na verdade, nós temos que achar bom trabalhar de qualquer jeito, naquele jeito que é imposto pelas empresas, né? Isso tudo é porque existe hoje um privilégio muito grande na parte nesse braço protetor, quer dizer, na sociedade em que há uma valorização excessiva do trabalho, não para o bem-estar, mas do trabalho pela economia, pelo crescimento econômico, que geralmente não tem revertido para o bem-estar da população. Então, é a luta entre a economia e o meio ambiente e a saúde do trabalhador. Vou colocar aqui 2 setores emblemáticos da agroindústria frigorífica e do sistema financeiro. Tomei emprestada aqui uma figura da Contac, Trabalhadores, que coloca o seguinte no site deles: frango barato para os europeus sai caro para os trabalhadores brasileiros, e coloca um trabalhador extremamente cansado. Quem conhece um frigorífico sabe o que é isso. Até tem uma história de que Ford, ao visitar um abatedouro, teria se inspirado até para criar o Fordismo, não é isso? Do trabalho repetitivo, do trabalho, né, sem trégua, né? E quem conhece o frigorífico sabe do que eu estou falando, que é a desmontagem, né, dos frangos suínos e bois, né, dos bovinos, em alguns segundos. O frango, segundo, realmente, o porco também, é uma coisa muito rápida, são linhas de desmontagem. E eu vou colocar um caso real e emblemático aqui, que mostra um pouco a repercussão social. Uma grande empresa de frangos e suínos em uma cidade de 47 mil habitantes em Santa Catarina. Afastados do trabalho, eram os 425 trabalhadores, com lerdorte e depressão, atendidos em um programa de reabilitação ampliada, por meio de um TAC, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, com a participação do CERES Santa Catarina e INSS, Universidade Federal de Santa Catarina. Vejam que a empresa tinha 425 trabalhadores afastados num determinado momento. E o que nós acompanhamos esse processo, né, era para tentar ver onde é que essas pessoas poderiam voltar a trabalhar, né? E a empresa mesmo dizia que havia grande dificuldade de recrutar novos trabalhadores na própria cidade, que as pessoas já estavam, muitas pessoas não queriam trabalhar naquela empresa, embora fosse a empresa de maior porte e tivesse um grande significado econômico, né? Então, isso mostra como as pessoas, como há uma mudança da configuração
social de um município por causa de uma empresa e porque essa empresa também causa muitos acidentes. E aqui, 425 são de lerdose e depressão, fora os acidentes em geral e outras doenças, né? Aqui um outro caso também dos autos de infração. Autos de infração foram feitos pelos auditores fiscais em 2 empresas do setor frigorífico. Vejam só os motivos dos autos de infração: ritmo de trabalho, condições de trabalho inadequadas, não concessão de pausas previstas na CLT para trabalho menor, em temperatura menor de 10 graus, jornadas exaustivas de até mais de 14 horas, não concessão de repouso semanal remunerado, havendo casos de até 41 dias de trabalho consecutivos. Intervalos interjornadas inferiores a 11 horas, eram de 7 horas e 44 minutos. Não emissão de CAT, não mudança de função, quando havia algum problema, não afastamento das situações de risco, demissão discriminatória de adoecidos e danos graves musculoesqueléticos e mentais em jovens trabalhadores. Então, eram esses os motivos dos autos de infração. E essa não emissão de CAT pode ser vista pelo site do Ministério da Previdência, em que nós temos, principalmente, no tocante às doenças ocupacionais, um registro cada vez menor de CATs emitidas, cada vez menor. Embora o registro geral esteja aumentando por causa do critério epidemiológico que foi instituído, na verdade, a notificação feita pela empresa vem diminuindo, inclusive é possível a gente ver no site do Ministério da Previdência Social. Bem, então, esse caso emblemático da não emissão de CAT pode ser visto em estatísticas também. Bom, nessas 2 empresas, vejam só os afastamentos por mais de 15 dias por doenças musculoesqueléticas, neurológicas e psíquicas. E basta entrar na empresa que nós vemos por quê. É um trabalho em ritmo intenso, como diz o auto de infração, de desmontagem de frangos, né, e bovinos e suínos, muito rapidamente, com uso de facões, movimentos repetitivos, etc. Vejam só a evolução. Na empresa A, que tinha 7.000 trabalhadores, mais ou menos 7.000 trabalhadores, o total de afastados de 2004 a 2008 foi de 1.354 trabalhadores, afastados por mais de 15 dias com essas doenças ocupacionais. E a empresa B, que tinha 1.200, 172 no total. São cifras expressivas que nós observamos, então, nessas empresas e que foram atestadas pelos auditores fiscais do trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. Bem, aqui sai um pouco da ordem. Mas os documentos técnicos apresentados pela empresa em sua defesa foram documentos previstos em lei trabalhista, tratados de forma meramente cartoriais. São documentos autoproduzidos pelas empresas. São as empresas que pagam por esses documentos, pagam técnicos terceirizados, muitas vezes, terceirizados, que fazem os programas de prevenção de riscos ambientais, totalmente dissociados dos programas de controle médico e saúde ocupacionais, totalmente dissociados dos laudos ergonômicos, ou assim chamados laudos ergonômicos. São documentos que vêm sendo tratados. Onde eu posso ver, e quando estava no Sereste, eu examinei milhares de documentos desse tipo, porque a vigilância sanitária recebia esses documentos. E nós víamos que era um copia-cola. A tecnologia hoje da informática permite que se copie e cole qualquer coisa em qualquer lugar. E é como muitas empresas, microempresas e profissionais de segurança ao trabalhador vêm tratando essa questão. O empregador paga por isso, mas tem em troca um monte de papéis bonitos, mas sem nenhum valor, que não tem nenhuma correspondência com a realidade. E esses documentos são muitas vezes, ou melhor, são colocados invariavelmente como defesa das empresas nos autos judiciais, que eu já vi vários deles. E eu digo, como é que pode isto aqui?
Na minha cabeça, eu não sou jurista, então eu fico surpresa com isso. Como é que pode um documento que foi financiado pela empresa e que, portanto, nenhuma empresa vai se autocondenar ou se autoacusar? Como é que pode isso servir de defesa à própria empresa? Cadê, então, o contraditório aí na história, né? Bem, então, isso é uma coisa que vem sendo colocada. E em relação ao EPI, também, que é bastante utilizado, assim, como um argumento de que as empresas, então, realmente protegeram aqueles trabalhadores, eu me pergunto, qual é o EPI adequado para uma linha de montagem que há um ritmo frenético, uma organização que faz com que as pessoas trabalhem cada vez mais, porque, senão, elas são mandadas embora. Qual é o EPI que funciona aí? Né? Não importa se ele coloca um EPI, um protetor auditivo, por exemplo, e a empresa autodeclara que o EPI que ela comprou é eficaz, que é assim também os documentos. Ela que declara, mas ela não vai declarar nunca que aquele EPI não serve para nada. Então, são documentos que já têm um pecado original, na minha opinião. Né? Bem, aí um outro setor aqui tem o setor financeiro, bancário, que sofreu uma profunda reestruturação em 1990, na década de 90. Né? Uma diminuição do contingente de trabalhadores, que demissões e PDV, terceirizações de atividades bancárias, inclusive. Aliás, as loterias estão já fazendo trabalho bancário, com segmentação da clientela, os VIPs e a grande maioria, né, que tem que enfrentar filas, etc., transferência de procedimentos por meio da internet e terminais de atendimento, ampliação do teleatendimento, com esvaziamento das agências e dos centros de processamento. O trabalhador necessário passa a ser o quê? Aquele que compreenda o mercado, tenha capacidade de gerenciamento, seja um hábil vendedor. Principalmente, seja um hábil vendedor para uma clientela, para um segmento da clientela, que tenha competência para aprender, esteja em sintonia ideológica ao modo contemporâneo de acumulação. Isto é, ele não pode ter crítica àquele sistema, ele não pode achar. Como é que uma pessoa pode trabalhar com alma, com vontade de vender, se ele tem crítica ao próprio produto que vende? Ninguém vende isso. Para você vender uma coisa, você tem que acreditar no produto. E existe um grande esforço das empresas para fazer com que os bancários acreditem, então, naquele seguro, naquela aplicação, que, no começo, eles acham que não tem. Então, é isto. O espaço de tempo, o espaço a vida se interlaçam, né? E as pessoas passam a ter necessidade de ter habilidade de vendas, como digo, venda de gelo no Ártico, né? Então, multifuncionalidade, tecnologia, são palavras hoje usadas pelas gestões das empresas para encantar as pessoas. E isso, para os trabalhadores, leva a uma pressão enorme, porque os familiares dos trabalhadores, muitas vezes, ficam orgulhosos deles terem ascendido e trabalharem de uma forma tão legal, uma forma assim, a propaganda que aparece na televisão daquele banco que é maravilhoso, banco que não é banco, enfim, tudo aquilo representa uma ascensão de uma pequena classe média. E para o trabalhador que está, é competitividade, metas, flexibilidade, quantômetro, né, desvalorização do seu trabalho e de sua pessoa, risco de assalto, e, principalmente, a quebra da solidariedade, porque cada um trabalha por si nesse ambiente de trabalho. Mas ele não pode também dizer que não, porque a sua família tem uma expectativa também. Né? E isso causa múltiplos adoecimentos e um desgaste físico e psíquico. Recentemente, o Sindicato Bancário de São Paulo fez uma pesquisa amostral, uma população, e demonstrou exatamente isso. Um banco, por exemplo, pela Previdência Social, tem, mais do que em outras categorias, os transtornos de humor, que envolvem as depressões, transtornos neuróticos, transtornos dos nervos, das raízes dos plexos nervosos, e transtornos dos tecidos moles. Então, isso também não é uma coisa que nos surpreende. E, só para finalizar aqui, 2 pontos que eu queria colocar. Após o acidente, a doença ocupacional, o que o trabalhador precisa? Precisa de tratamento e recuperação, em geral, do SUS. Embora algumas categorias tenham convênios, muitos dos convênios não cobrem acidentes de trabalho nem doenças ocupacionais quando isso é caracterizado. Isso cria também uma possibilidade. O trabalhador, muitas vezes, prefere não ter essa caracterização para ter o tratamento. Então, também é uma dupla
punição. A pessoa foi adoecida no trabalho e ainda tem que esconder essa condição, caráter ocupacional, para poder ser atendido no seu convênio. O SUS é universal, mas tem uma série de problemas, né? Nós que somos defensores do SUS achamos uma grande conquista, sabemos que muitos problemas têm que ser resolvidos, a grande sobrecarga que existe, né? Então, o tratamento e a recuperação são retardados, muitas vezes encontram grandes dificuldades. O reconhecimento do caráter ocupacional também é muito difícil, né? Porque muitas vezes a Previdência Social tem critérios diferentes daqueles que os médicos assistentes têm. E a reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho entra, então, numa questão, torna-se crucial. Num estudo, como a professora Edith falou, ninguém acompanha quem saiu do mercado. Será que eles voltaram ao mercado? Será que essas pessoas que adoecem gravemente voltam ao mercado ou não voltam? Um estudo que realizamos já faz 10 anos, de 175 trabalhadores adoecidos por Ler Dort, desligados de uma grande empresa de montagem de rádios, mostrou que 2 anos depois, 90% continuavam desempregados. E os 10% que estavam empregados, eles tinham porque tinham conseguido por uma rede familiar e rede de amigos. O Estado se mostrou ausente. Quer dizer, se ele dependesse do Estado, que tem a obrigação de reabilitar, de reinserir no mercado de trabalho, para que a pessoa volte a ser uma pessoa produtiva, essa pessoa não estaria empregada novamente. Ela contou com o quê? Com a sua rede familiar e a rede de amigos. E as causas dessa dificuldade de recolocação foram claramente atribuídas a condições do adoecimento, não só por causa das limitações que elas adquiriram naquela empresa, mas também porque a empresa era conhecida em todos os lugares como a geradora de acidentes e doenças ocupacionais, particularmente leve. Então, algumas empresas são conhecidas pelas colegas, pelas empresas colegas, e sabe, a empresa fala, não, apresenta a carteira de trabalho, trabalhou na empresa X, ele nem passa pela seleção, porque ele não serve mais. Então, trata-se de uma discriminação e de um estigma que as pessoas têm, né? E aí, por último, gostaria de falar do dano social. Quer dizer, essa perpetuação, situações de desamparo que nós temos vivido, apesar da legislação sanitária, previdenciária e trabalhista, leva a uma dificuldade de acesso a direitos constitucionais, né? Que leva a essa nossa geração e as gerações futuras descrença nas instituições protetoras do Estado, descrença na justiça, corrosão do tecido social e a falta de esperança, um mundo de desesperança. Então, é isso que eu acho que nós temos que trabalhar. Não perpassa somente os acidentados, mas sim a sociedade toda, né? Não somente os acidentados. E a política de Estado que nós tanto perseguimos, eu acho que nos leva ao seguinte, nós temos que lutar não por mais um papel, por mais um documento conjunto, sem ser conjunto, não queremos mais isso. Eu acho que isso nós já temos aos montes. O que eu acho que nós temos que fazer é entrar num acordo para enfrentar, de fato, essa situação com diretrizes, que as ações a serem desencadeadas tenham como meta abolir o conceito da culpabilização. Os acidentes são provocados socialmente e são provocados pelo mercado de trabalho, como se trabalha, como se opta o mercado de trabalho no Brasil e como se opta por organizar o trabalho no Brasil, as pessoas, os meios de produção. Então, o foco da nossa intervenção tem que ser o processo de trabalho, não o indivíduo. Não ensinar e não colocar EPI no indivíduo, tornando um ser que não possa ter direito a ouvir, a falar ou qualquer coisa, porque ele está num contexto que tem que ser mudado. Isso exige uma coisa que não existe, que é a conversa e a articulação entre gestores da saúde, do trabalho, da previdência social e do meio ambiente. Exige isso, porque nós somos o lado do Estado protetor. Então, deixa as pastas da economia, do planejamento, pensar em desenvolvimento econômico, nós temos que entrar, nós temos que disputar a saúde do trabalhador e o meio ambiente nesses lugares. Na verdade, a ocorrência do acidente de trabalho deveria ser considerada uma falha de produção. A falha da produção, a produção doente, porque ela produziu acidentes, produziu contaminação do meio ambiente. E aí exige isso.
bancos de dados compartilhados, para que cada um não faça que possa traçar, principalmente, políticas públicas. Eu não estou preocupada com uma diferença ou outra de bancos de dados. Eu estou preocupada na junção, na articulação desses bancos de dados para serem analisados corretamente e para que a gente possa implementar, então, políticas de prevenção. Critérios de incapacidade. O SUS tem um critério de incapacidade, o INSS tem outro, totalmente díspares. São instituições irmãs no tripé da Seguridade Social, na Constituição Federal, e nós não conseguimos nos entender. O Ministério do Trabalho e o SUS têm atribuições atribuições concorrentes na fiscalização dos ambientes de trabalho, não consegue se entender. Se uma política não tocar nessas feridas, nesses pontos, eu acho que nós não saímos do lugar. E precisamos também da transparência institucional. Alguém falou aqui da imagem da empresa que fica prejudicada quando você tem acidentes durante o trabalho. É verdade. O grande problema é que a sociedade não conhece quais são as empresas que mais acidentam, que mais adoecem. Isso é tratado como se fosse um sigilo de Estado e deveria ser publicizado. Deveria ser, como tem um balanço econômico, um balanço de todas as empresas, quanto ganhou, quanto perdeu, quanto saiu, não sei o quê, deveria ter também o número de acidentes, o número de doenças e os custos que têm sido gerados para a empresa e para a sociedade. Então, acho que, enquanto nós não tivermos isto, nós não temos esse intercâmbio, essa intervenção claramente no processo de trabalho, e isso significa disputa com os setores potenciais geradores do adoecimento, eu acho que a gente vai ficar no papel. Eu acho que a gente não sai com uma política efetiva. E, além do mais, eu acho que uma coisa que o tribunal já pensou e já disse é de ir atrás das escolas para ensinar que o homem é tão importante quanto proteger o homem, é tão importante quanto proteger as árvores, os animais, a natureza, o nosso solo, o nosso ar, quer dizer, aquilo que nos dá a qualidade de vida. Obrigada. Parabéns, professora. São parábolas e comparações que, às vezes, nos alertam. Na hora que a senhora comparou a morte dos acidentes, a morte comparativamente com um avião caído a cada mês, isso nos choca, né? Porque nós vemos o quão grave é o problema do nosso país quanto a esse tema. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra ao professor Sebastião, para dizer que o professor José Pastore deixou o texto da exposição dele, e, infelizmente, ele vai ter que sair, infelizmente para nós, porque assumiu outros compromissos, mas o texto ficará à disposição, caso alguém tenha interesse, poderá pegar com a organização do evento. Muito obrigada, professor.